Boa noite, boa noite. Aqui estamos para mais um Evangelho no Lar, como fazemos todos os domingos. Já com a nossa água, acredito. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, rogando a Ele e aos benfeitores amigos, nossos anjos de guarda, nossos mentores, que nos amparem, nos abençoem em mais este momento de conexão com o alto. Que sejam derramados sobre todos nós, encarnados e desencarnados, as amorosas bênçãos, bênçãos de luz, de paz, de união, sobre todos nós. E também sobre aqueles irmãos que irão nos ouvir ou nos assistir posteriormente, que também recebam essas bênçãos copiosas, emanadas do plano espiritual, emanadas desse Mestre divino, para cada um de nós. Também pedimos um medicamento invisível nas nossas águas, para que, quando dessa água bebermos com fé, estejamos receptivos a essas benesses. Pois tu sabes, Mestre Jesus, daquilo que realmente necessitamos, seja para o sofrimento da alma, seja para o sofrimento físico. Abençoa-nos hoje e sempre e convidamos a todos vós a ficarem conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, para quem gosta de nos acompanhar, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. De graça recebestes, de graça dai. E aqui nos fala, nesse capítulo, do dom de curar, sobre as preces pagas, sobre a mediunidade gratuita. E como sempre trazemos para nosso auxílio do livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz, e nos diz assim, com referência ao que vamos ler no item 1 e 2, André Luiz nos diz: cobranças indevidas. Perdoe a ofensa, mas não peça o desagravo. Ele já começa nos puxando a orelha. Se nós estamos perdoando, nós não temos que pedir que o outro também. Né? Esqueça o mal entendido, mas não queira a reparação. Ou seja, sempre que a gente impõe uma condição, não está sendo com a pureza do coração, de conformidade como Jesus quer e como Ele e o nosso Criador nos perdoam. Faça um favor, mas não espere nada em troca. Ampare o familiar, mas não lhe exija a subserviência. Né? Empreste ao colega, mas não o veja como devedor eterno. Sustente a coragem do irmão, mas não se aproveite de sua fraqueza. Aconselhe o companheiro, mas não o submeta a seus caprichos. Resolva a dificuldade do amigo, mas nem pense em retribuição. Cobranças, às vezes, acontecem na moeda invisível da exigência. É preciso, porém,
não esquecer que tudo de bom em você é dádiva de Deus a ser utilizada em favor de todos. Ajude o próximo, mas não faça do bem um simples negócio. Ou seja, quando eu já vou fazer o bem para alguém esperando a recompensa, ou então uma oportunidade, eu quero uma retribuição daquele favor que eu prestei. Eu fiz tal coisa, lembra que eu fiz tal coisa para ti tal dia? Pois é, agora faz isso para mim. Aí não foi de coração, eu não fiz por bondade. E é bem importante quando ele fala aqui que é preciso não esquecermos que tudo aquilo de bom que temos em nós foi Deus que nos deu. E aí nós precisamos utilizar isso em favor de todos. E aí ele encerra dizendo: ajude o próximo, mas não faça do bem um simples negócio. Então, por quê? Porque diz assim, às vezes acontecem essas cobranças na moeda invisível da exigência, quando ficamos exigindo porque fizemos algo de bom. E diz assim, você paga, e também diz não compra. Você paga o tranquilizante, mas não compra a paz. Você paga o analgésico, mas não compra o alívio da consciência. Você paga o agasalho, mas não compra o calor humano. Você paga as férias no campo, mas não compra a calma interior. Você paga o curso de otimismo, mas não compra a esperança. Você paga as aulas de segurança pessoal, mas não compra a fé. Você paga as lições de etiqueta, mas não compra a humildade. Você paga a propaganda de sua imagem, mas não compra o amor ao próximo. Você pode usar o dinheiro para socorrer alguma necessidade material. Entretanto, o bem para si mesmo, como conquista imperecível, isto você não compra. André Luiz nos dando recadinho aí, gratuitamente. Então diz assim nesse capítulo 26, de graça recebeste, de graça dai. Dom de curar. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Isso também está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Boa noite para quem eu não vejo. Sejam sempre bem-vindos. De graça recebestes, de graça dai, disse Jesus a seus discípulos com esse preceito. Prescreve que não se cobre por algo que não se pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes tinha sido dado gratuitamente por Deus, para o alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes diz para não fazerem tráfico dele, nem objeto de especulação e nem um meio de vida. Ou seja, não cobrar pelas curas, não cobrar por uma prece, não cobrar. Deus deu gratuitamente. E aí no item 3 fala sobre as preces pagas. Diz assim: em seguida, dirigiu-se a seus discípulos na presença de todo o povo que o escutava. Cuidado com os escribas, que se comprazem em circular com togas, gostam de ser saudados nas praças públicas, ocupam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, e que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, ou seja, tiravam proveitos das viúvas em sofrimento. Essas pessoas terão uma condenação mais rigorosa.
Isso também está em Lucas, capítulo 20, versículos 45 a 47. Também está em Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 40. E em Mateus, capítulo 23, versículo 14. Jesus também disse: Não cobreis vossas preces, não façais como os escribas que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, apropriam-se de fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro é transformar-se em intermediário assalariado. Então, por qualquer meio, que eu faça uma prece para alguém, mas depois peça uma colaboração, ou qualquer coisa que seja, é como diz aqui, é transformar-se em intermediário de Deus, né? Assalariado. Assim, a prece passa a ser uma fórmula cujo preço é proporcional ao seu tamanho. Ora, de duas uma, ou Deus mede ou não mede suas graças pelo número de palavras. Se muitas palavras se fazem necessárias, por que dizer pouco ou nada por quem não pode pagar? Isso é falta de caridade. Se uma só é suficiente, o excesso é inútil. Então, por que cobrar? Isso é prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Então, por que aquele que nem ao menos os distribui, que não pode garantir sua obtenção, cobraria um pedido que talvez não tenha resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência. É bem importante isso aqui, né, queridos irmãos? A gente precisa pensar. Como nós vamos fazer a prece por alguém e vamos garantir, por exemplo, um enfermo pede que façamos uma prece. Como nós vamos garantir que esse irmão vai ser curado? Isso depende do Pai, do nosso Criador. Nós podemos rogar, pedir por esse irmão de todo o nosso coração, mas nós sabemos que aí tem a ver com merecimento, tem a ver também lá com o planejamento reencarnatório desse irmão, o que esse irmão pediu para passar, muitas vezes é uma prova que ele precisa passar. Então nós podemos pedir sim, que seja feita a vontade do Pai, que seja atenuado, né? Aliviado esse sofrimento, tudo nós podemos. Agora, saber se vamos receber ou não, se esse irmão vai receber ou não, nós não temos condições de afirmar. Então, cobrar por uma coisa que só Deus tem o poder de fazer, nós não podemos, jamais. E diz assim: Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. Então é a misericórdia, é a bondade, é a justiça dele que estamos pedindo. E como nós vamos cobrar? Não fizemos nada por isso. A oração é gratuita. De outro modo, aconteceria que, se a soma não fosse paga ou se fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus estariam suspensas. Jamais. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. Como nós, imperfeitos, errantes que ainda somos,
Vamos colocar preço na justiça, na bondade, na misericórdia divina. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, tanto para o pobre como para o rico. Se se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. Quem a compra, na maioria das vezes, crê estar dispensado de orar, pois pensa estar quite ao dar seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se comovem com o fervor do pensamento daquele que se interessa por eles. Qual pode ser o fervor de quem encarrega um terceiro de orar por si, pagando-o? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, este a outro, e assim sucessivamente? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? E é importante aqui, como disse o André Luiz, né? Podemos comprar muita coisa, as coisas divinas não. Podemos enganar os irmãos usando nossas máscaras humanas. A Deus não. Então, quando fizermos o bem, quando fazemos o bem, que seja de coração puro, não querendo nada em troca. Se o irmão compreendeu o mal, é com ele Deus. Se ele achou que havia falsidade no nosso ato, na nossa bondade, ele e Deus. Não cabe a nós julgarmos. Que sejamos julgados, sim, precisamos aceitar, mas nós julgarmos não. É uma coisa que nós precisamos ainda trabalhar, porque nascemos juízes. Às vezes não falamos, mas pensamos. Ainda corremos esse. Vendilhões expulsos do templo. Chegaram a Jerusalém. Jesus, entrando no templo, começou a expulsar vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse utensílios através do templo. E ensinava-lhes, dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Então, quer dizer, ele perguntava se não estava escrito isso. Porque sim, estava escrito: minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Como vamos vender dentro do templo? Não podemos. E, no entanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes ouviram isso e procuravam um meio de perdê-lo. Eles o temiam, pois todo o povo estava maravilhado com seu ensinamento. Então, Jesus falava aqui de vender coisas para lucro. Não é vender uma Bíblia, vender um evangelho. Isso a preço de troca só. Não com lucro e lucro e lucro. Não é isso que Jesus quer. Não é isso. E vendiam de tudo naquele tempo, naquele lugar. Então, isso também está em Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 18, Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. E no item 6 nos diz assim: Jesus expulsou os vendilhões do templo. Com isso, condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Portanto, o homem não tem o direito de cobrá-los.
Eu não posso vender uma água fluidificada. Eu coloco a água quando eu entro na casa espírita, deixo a água lá. Ninguém pode vender água fluidificada. Eu não posso colocar uma caneta e dizer: essa caneta está abençoada, agora, meu irmão, eu te vendo. Não, não é isso. Estamos muitas vezes compreendendo mal os ensinamentos de Jesus. E no próximo item fala da mediunidade gratuita, que é outra coisa que também vemos à venda muitas vezes. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham a mediunidade, também receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes a estrada do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho individual. Deus quer que a luz alcance todos. Não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeto daqueles que choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em toda parte. Portanto, cobrar por ela seria desviá-la de sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam e a repulsa deles por tudo que é de interesse egoísta e que sabe quão pouco é preciso para afastá-los, esse nunca poderá admitir que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convoque a tanto por sessão. Então, aqui está falando de quem faz comércio, pratica o comércio com a mediunidade. Somos ainda devedores e viemos para trabalhar no bem, com amor, com dedicação. Não podemos jamais cobrar. E aqui em cima falava, como diz assim, ó, que Deus quer que a luz alcance todos, não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tenho fé porque não a pude pagar, não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeto daqueles que choro, porque sou pobre, ou seja, que eu precise pagar por uma psicografia. A psicografia deve ser gratuita. Cobrou? Não confie. Não confie, porque os bons espíritos estão sempre muito bem, muito ocupados com o bem. Eles são disciplinados, organizados, tal dia, tal hora. Mesmo os médiuns que fazem esse trabalho gratuitamente, é tudo muito planejado, com um bom tempo de antecipação. Então é preciso a gente pensar nisso antes de dar dinheiro, porque às vezes a pessoa no desespero quer receber uma comunicação: vai lá, tal pessoa faz psicografia, é tanto. Não pague, não vá. Porque, como diz aqui, os bons espíritos têm repulsa sobre quem age assim, e eles não virão proteger ninguém, abençoar ninguém. Nós precisamos. E os nossos entes queridos, quando vêm em alguma sessão de psicografia, o plano espiritual está ali, protegendo, amparando. Isso quando for trabalho sério, no bem, gratuito, né? Às vezes pedem 1 quilo de alimento para doar para instituições. Não estão cobrando valor nenhum para eles. Então é bem importante a gente saber, ter bem claro isso para nós. E aqui diz assim:
quando fala que os espíritos superiores não estarão à disposição de quem os convoca, cobrando, né? Diz assim: o simples bom senso rejeita tal pensamento. Também não seria uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Mas, sem dúvida, também é possível haver manifestações desse tipo. No entanto, quem poderia garantir a sua sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, travessos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre vêm e sempre estão prontos a responder ao que se lhes pede, sem preocupação com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las com seriedade e depois instruir-se sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se obter a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que se atém à própria natureza dessa faculdade. A mediunidade séria não pode ser e nunca será uma profissão. Nós vamos parando por aqui, porque são 19h26. Mas lembrando da importância desse ato de amor. É uma missão, somos devedores, viemos para resgatar, para cumprir com as provas que nós mesmos escolhemos no plano espiritual. Ninguém é obrigado a ser médium, mas se somos, que façamos aqui a nossa tarefa com amor, a nossa prova com amor, com abnegação, com humildade pelo nosso próximo. São 19h27, vamos encerrando mais esse evangelho. Lembrando que temos atendimento fraterno pelo Messenger, temos as irradiações diárias para os enfermos do corpo e da alma, todos os dias, às 6h20 da manhã, no nosso canal do YouTube. Então, vai lá, se inscreve, recebe todos os nossos vídeos. Vamos mais uma vez, já com a nossa água, agradecendo aos irmãos que nos assistem, que nos assistirão. Amado Mestre Jesus, como sempre te pedimos, adentra o ambiente em que cada irmão se encontra e que a tua luz vá iluminando tudo, vá levando embora as trevas, a dor e o sofrimento, onde a lágrima, o desespero, a perturbação espiritual, a dificuldade, seja de ordem material. Cuida de cada irmão, envolve cada um no teu amor, na tua paz, e que possamos todos ter uma semana produtiva em todos os segmentos do bem, no setor de trabalho, em cada lar, onde nos encontrarmos, que possamos ser a palavra de esperança, de fé, de consolo, que possamos ser uma luz, uma faísca, que o teu amor, a tua humildade se faça em cada um de nós, acalmando nosso coração e todos aqueles que estiverem conosco. Abençoa-nos hoje e sempre, Mestre Jesus, e nos guie em mais uma semana que se inicia. Muito obrigada por tanto amor, tanta bondade, tantas bênçãos derramadas sobre nós. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Um beijo no coração.
Até o próximo domingo, se Jesus permitir.